Fala, fiel, o Coringão que tá calando e surpreendendo toda a mídia nesse ano de 2025. Para um Corinthians que quase caiu no Paulistão de 2024, que nessa mesma rodada tinha incríveis 9 pontos e era lanterna do grupo, para 22 pontos em 2025 e líder geral, não só do grupo, mas da tabela geral do Paulistão e um dos favoritos aí ao título do Paulistão de 2025. A mídia analisou tudo isso do Coringão, então a gente vai reagir no vídeo de agora. Já se inscreva no canal, você que não é inscrito, vídeo do Coringão aqui todo dia, e deixa o seu like, você que tem fé no título do Corinthians no Paulistão de 2025. E, com palavras do Neto, o Corinthians tem chance de pelo menos 3 títulos esse ano. E aí, você bota fé, fiel? Vamos pro vídeo. O começo de temporada do Corinthians é muito bom. O Corinthians, ele tem a melhor campanha do estadual, ele é o único time já assegurado na fase que vem, a fase de mata-mata, as quartas de final. Perdeu um jogo só na competição, que é para o São Paulo. Quando você olha o Corinthians do ano passado, que era um Corinthians que se preparava para fazer a troca Mano Menezes pelo Antônio Oliveira, que era um Corinthians que tinha Matias Rojas como sua grande estrela para a temporada, e era um Corinthians que estava na quarta posição do seu grupo. O Corinthians era o lanterna do grupo dele, né? O lanterna do grupo dele. Então, assim, o Corinthians, na classificação geral, essa altura do campeonato, na edição de 24, a realidade do Corinthians era brigar contra o rebaixamento. E o Corinthians se via, por exemplo, fora da Copa do Brasil, via estadual. O Corinthians do ano passado dava sinais muito assustadores no começo da temporada. Aí teve a janela, no meio do ano, na qual o Corinthians trouxe o Hugo, trouxe o Memphis, trouxe o Thales Magno, o Martinez, o Carrilho, o Charles, montou um outro time. Esse time vem já pronto para a temporada. E o Corinthians começa a temporada, em termos de pontuação, voando. É um Corinthians que, em relação ao ano passado, mudou da água para o vinho. E a comparação do início de 24 para o início de 25 deixa isso bem claro. Será assim até o fim da temporada? Não tenho a menor ideia, acho que ninguém consegue assegurar. Mas é um ano muito diferente que começa para o Corinthians do que aquele que começou ano passado, Aline. É indiscutível. Bom, primeiro porque eu acho que a grande chave desse Corinthians foi a janela que aconteceu no meio do ano. Você falou do Rojas, mas o Rojas não jogou bem o tempo que ele ficou no Corinthians, não conseguiu desempenhar. Era um elenco completamente desequilibrado e acho que ainda tem defasagem nesse elenco atual do Corinthians, mas a janela, trazendo peças importantes, encaixando e alguns jogadores crescendo, como o próprio Bidon, eu acho que faz uma diferença nesse elenco, no momento em si do Corinthians, né? O Memphis é um jogador de muita qualidade, o reposicionamento do Yuri Alberto, o Garro sendo uma peça importantíssima no meio de campo, o Bidon crescendo demais. E aí a linha defensiva, para mim, era um problema no início da temporada, mas com uma equipe mais organizada conseguiu desempenhar melhor, mas ainda tinha algumas falhas. É verdade. Agora vinha jogando no final do ano um bom futebol, teve aquela arrancada, a moral cresceu pra caramba no final, na reta final, conquistando uma vaga na Libertadores, é verdade. E tá nesse momento de início de temporada muito bom, que continua com esse clima leve, esse clima legal. E olha que tem um fator que eu acho muito agravante, que é tudo que acontece politicamente dentro do clube. O elenco está conseguindo ser blindado, tirando de letra tudo que vem acontecendo, é verdade. Mas o elenco que hoje, por exemplo, você vê o Ramon utilizando várias peças, vários jogadores, dando oportunidade, até mudando de função dentro de campo, e você vê um jogo ok da equipe do Corinthians. Acho que isso é muito positivo. Acho que precisa ajustar algumas coisas em si. Acho que o próprio Ramon tem que ter uma leitura um pouco diferente em alguns momentos de jogo em si, até nas suas escolhas. Mas eu acho que o ponto de interrogação de como esse Corinthians vai chegar no decorrer também depende muito do que vai fazer no seu sistema defensivo. Eu acho que existem ainda falhas individuais, acho que faltam laterais, acho que faltam, de fato, zagueiro para vir e assumir a titularidade. O Lucas Veríssimo, ano passado, era esse jogador, né? Acabou saindo tudo aquilo que vinha acontecendo, mas precisa de um jogador com essa capacidade. Não estou dizendo que os zagueiros são fracos, mas para ter um Corinthians mais ainda competitivo, acho que precisa ter um pouquinho mais de atenção nesse setor defensivo do Corinthians, mas que vive um momento, de fato, legal, leve, e a gente vê o ambiente deles, mesmo com tudo acontecendo ao redor, muito tranquilo. E acho que isso resulta aí nessa campanha dessa temporada. O Corinthians terminou o Campeonato Brasileiro com a maior sequência de vitórias da sua história, começa o ano com a mesma equipe, é meio natural que o começo fosse melhor que o ano passado. O Gustavo Henrique ainda não está jogando, está machucado. O Gustavo Henrique ainda não foi. E ontem o Corinthians, na primeira partida do Garro, tinha a seguinte formação lá de Carmona.
Pode falar. Para mostrar a equipe que entrou em campo. Hugo Souza, Mateuzinho, titular. A zaga foi Félix Torres e João Pedro. Matheus Bidu foi o lateral esquerdo. Meio campo tinha o Ranieri, que eu acho que fez uma boa partida, não sei se vocês concordam. Terminou o ano bem. Sim. O Rian e o Martínez, que jogou bem também, muito bem. O Igor Coronado, o Pedro Raul e o Romero. Esse foi o time que o Corinthians levou a campo e entraram as seguintes peças. O Corinthians tinha no banco Donelli, Léo Maná, André Ramalho, Kaká, o Hugo, que entrou no segundo tempo, o Charles, o Rodrigo Garro, que entrou aos 9 minutos do segundo tempo e vai ser assunto daqui a pouquinho, o Alex Santana, o Maicon, que voltou a jogar depois de uma longa ausência, entrou aos 29 minutos do segundo tempo, o Carrilho, que também entrou aos 29 do segundo tempo, o Héctor Hernandes e o Memphis. Esse é o banco do Corinthians no jogo de ontem. Você quer falar algo antes dos melhores momentos, Lédio Carmona? Não, só para você ver, quantos jogadores você falou aí, cara? Você falou, o Corinthians tem elenco, cara. Tem elenco. E ele não venceu um jogo qualquer, cara. O primeiro gol saiu aos 94. O São Bernardo é o segundo melhor time na classificação geral, junto com o Mirassol. Que, aliás, ilustra essa mudança, porque o São Bernardo é o time do ano passado, quando o Mano Menezes chama o Yuri Alberto de burro, né? A gente estava dando já os melhores momentos. Sim. De um jogo com o time muito mexido, o Corinthians não teve assim, aquele volume, né? A bola não chegou tanto. Foi um jogo assim. difícil, cara. Foi um jogo o São Bernardo difícil. dificultou as coisas. Teve chance no contra-ataque. Era um jogo... Não chegava a ser uma trocação, mas o Corinthians não tinha um espaço generoso dentro de campo. O São Bernardo não se acovardava, tentava jogar. O estádio estava lotado, por sinal, um fenômeno, né, cara? O jogo, domingo à noite, 42 mil pessoas, com o Corinthians com boi na sombra na tabela de classificação, o estádio lotadinho. Sobre o que eu queria falar também, que casa também com os melhores momentos, não sobre o jogo, mas sobre o momento do Corinthians, que eu acho que o grande trunfo da lista de contratações do Corinthians do meio do ano passado é que os jogadores chegaram e se identificaram com o clube. Eles entenderam o que era o Corinthians. Às vezes você contrata um monte de jogador que o jogador entra e demora demais a entender. E esses jogadores entenderam rapidamente o que era o Corinthians. Então... Lédio, tem mais uma outra coisa. Os jogadores que chegaram no meio da temporada, eles não vieram para ir embora. Sim. Eles vieram para ficar. Não completamente diferente. Não vieram de passagem. Que aconteceu com o Luiz Henrique e aconteceu com o Almada. Esses jogadores só vieram porque eles sabiam que iam sair na final da temporada, por quê? É uma promessa, uma coisa. Os jogadores do Corinthians, não. Os que chegaram para ficar definitivamente. Sim, é isso aí. Então o cara fica muito mais à vontade, tem muito mais estabilidade para poder dar continuidade ao trabalho dele. Claro que nem todos deram certo. Héctor Hernandes é um jogador que tem dificuldade. Agora, o Martínez é muito bom jogador. Martínez, Carrilho, Depay. É ótimo jogador, cara. André Ramalho. A janela do meio do ano. O Carrilho jogou demais naquele jogo contra o A janela teve Hugo titular. E essa é uma André peça importante, né, Rizek? André Ramalho André. titular. Martínez titular. Mateuzinho já estava antes, né? Mateuzinho já estava antes? Foi no começo do ano. Foi, Mateuzinho estava antes. Mas só a janela. Então teve Zé Martínez, Hugo, André Ramalho, Martínez, Carrilho, Héctor Charles, Thales Magno, Memphis e Héctor Hernandes. Quem deu errado até agora? O Héctor. O Héctor. Sim. O Pedro Raul veio antes. Sim. Então, cara, e os jogadores se identificaram com o clube. Eles se entregam, vão, enfim, tá dando certo. Não é um jogo show, não é espetáculo, mas é um jogo pragmático. Ele foi bem informado sobre isso, foi bem brifado, inclusive ele fala no discurso que estava muito honrado de usar a camisa do Sócrates. Assim, grandes jogadores na história do Corinthians vestiram a 8. Nos anos 50, por exemplo, o Luizinho, grande jogador, pequeno polegar, 608 jogos, campeão de 51, 52 e 54, que é um título muito importante, que é o título do quarto centenário. Na época foi uma comoção no futebol paulista, o título de 54, ganhou também o Rio-São Paulo em 3 oportunidades. O Luizinho é um dos maiores jogadores da história do Corinthians, jogou com a 8. Depois, nos anos 70, Basílio faz o gol que tira o jejum de 23 anos de título, de 77. Basílio foi camisa 8 do Corinthians e também um grande ídolo da história corintiana, virou técnico também do Corinthians em algumas oportunidades.
Aí vem o Sócrates, né? Em 79 é campeão paulista com o Corinthians e vem a democracia nos anos 80, que é muito mais importante do que qualquer título. A democracia ganhou 2 estaduais. Ela está na história do Corinthians como um negócio que você não mede em troféu, que é a democracia corintiana. E o Dr. Sócrates é a 8. A camisa do Sócrates é muito famosa. Tem inclusive camisas que você compra só com 8 nas costas, para quem não é corintiano, e queira usar a camisa do Sócrates, que não tem o símbolo do Corinthians, mas quer, de alguma forma, homenagear esse personagem do futebol mundial e da vida brasileira genial, que é o Dr. Sócrates. A 8 dele é muito marcante. Depois do Sócrates, jogadores como Renato Augusto, campeão brasileiro de 15, ou Fred Rincon, que é o capitão do título mundial de 2000 e bicampeão brasileiro, entre outros títulos. Rincon usou a 8 do Corinthians e é também um dos maiores jogadores da história corintiana. Faz um 11 de todos os tempos do Corinthians, estará lá o Fred Rincon. Depois do Rincon, o Renato Augusto, Paulinho, é um grande ídolo corintiano, vestiu a 8. Olha a quantidade de jogador importante que usou a 8. Paulinho usou a 8, foi campeão mundial da Libertadores brasileiro. E o Renato Augusto, grande maestro do título brasileiro de 15, também jogava com a 8. Então, de fato, tem uma história gigantesca, esse número no Corinthians. O começo da temporada do Corinthians é muito essa bom. história nunca foi explorada. Se você olhar, por exemplo, no Botafogo, por razões óbvias, que a 7 é mística, né? A camisa do Garrincha. Então, há toda uma história assim, em torno da 7, como da 10 do Santos e no Flamengo, Zico e Pelé. E o Corinthians, pelo menos que eu me lembre, assim, nunca tinha feito assim, uma ação específica da 8, não é a 8 do Sócrates, a 8 do clube. O Memphis assina contrato e coloca no compromisso que ele vai usar a 10. Que é a camisa que o Garro já usava quando o Memphis está contratado. E para o argentino, a 10 tem um peso muito grande, né? Camisa do Messi, a camisa do Maradona. E o Garro, como deixou bem claro, no primeiro momento não gostou. Pô, vou perder a 10, vou para 8. Aí o Corinthians criou essa ação de marketing em torno da 8 e eu acho que o clube foi feliz. A gente pode rodar as imagens de ontem, teve um mosaico na arquibancada, foi trabalhada essa história da 8 com o Garro, e aí o que poderia ser uma certa crise de ego, o Corinthians contornou bem, criando, no meu entendimento, que pode ser um produto, que é explorar mais esse número 8, tão marcante na história do clube. Eu acho que o marketing aí deu realmente fez um golaço, a gente pode dizer assim, né? Fazendo com que... Quer dizer, você agora não tem somente a 10, você tem a 8, que... Para mim, é lógico, a 10 foi vestida pelo Rivelino, né? Pelo Neto. É o Riva, né? Não, claro, é que assim, só para usar... todo respeito. Só para usar idolatrias, Neto, né? Edilson também usou a 10 do Corinthians. O Riva foi aquele que, até mesmo na época do Tecnicamente, o maior jogador da história do clube. Tecnicamente, o Roberto Rivelino. E hoje você vai ter 2 camisas. Vão ter 2 camisas para serem exploradas, né? E talvez o fato de não ter sido explorada até hoje possa ser o grande gancho, vamos dizer assim, do marketing nesse momento. Realmente foi uma sacada genial essa aí. Contornou um possível problema, entre aspas, né? E ganhou um produto que vai ser extremamente vendido aí para todos os torcedores. Eu achei uma sacada, assim, foram ligeiros, cara. Fiel, o Coringão que se prepara para o clássico contra o Santos na Neoquímica Arena. E pela primeira vez o Neymar vai enfrentar o Coringão na Neoquímica Arena, estádio que foi inaugurado um ano depois do camisa 10 do Santos sair lá 12 anos atrás. E Neymar, ele ainda vê o Corinthians como uma pedra no sapato. Então vamos ver aqui o que os números mostram, né? E o Neymar que vai reencontrar o Coringão aí quase 12 anos depois do último confronto contra um dos que foi o principal rival do Coringão na época de Neymar no Santos. O Corinthians é o rival do Santos que Neymar mais enfrentou. Foram 19 jogos disputados pelo Astro contra o Corinthians entre 2009 e 2013. E o Timão, Corinthians leva a melhor nesse retrospecto. 8 vitórias do Coringão contra 6 do Santos e 5 empates. 42% de aproveitamento do Coringão contra 32% do Santos de Neymar. E teve 4 confrontos decisivos que o Corinthians e Santos se enfrentaram. E o Coringão levou a melhor em 3 deles.
O que o Coringão levou a melhor, todo mundo lembra que foi na Libertadores de 2012, lá nas semifinais, que o Corinthians ganhou na Vila Belmiro de 1-0, empatou em 1-1 lá no Pacaembu. E nas finais do Paulistão de 2009 e 2013, o Coringão também saiu consagrado. E o Peixe superou o Coringão na decisão do estadual lá de 2011. O Neymar ele tem 3 gols e 4 assistências contra o Coringão. Foi titular em 17 dos 19 jogos. E o reencontro será agora em um novo local, né, Fiel? As vezes que o Neymar enfrentou o Corinthians, ou foi na Vila Belmiro ou no Pacaembu. E agora, pela primeira vez, vai ser na Neoquímica Arena lotada. Tenho certeza que a Fiel vai em peso. E o Neymar vai ter que suar muito para conseguir tirar um pontinho do Coringão aqui na Neoquímica Arena, que tá voltando a ser forte depois de alguns anos aí de vamos dizer assim, de sono do Corinthians, né? Que veio vários tabus sendo quebrados dentro da arena, inclusive contra os Bambis, que a gente não perdia deles na Neoquímica Arena. E o Neymar também teve outros rivais aí que ele tem aproveitamento negativo. Mas e aí, Fiel, o que você acha desse confronto entre Corinthians e Santos? O Memphis Depay, que já declarou que é muito fã de Neymar, e eles postaram aí nas redes sociais que estão ansiosos por esse confronto. E o Corinthians tem tudo aí para dar uma resposta. O que não teve contra o São Paulo, aconteceu contra o Palmeiras, toda aquela surpresa do Coringão conseguir nos minutos finais com a defesa do Hugo Souza segurar o empate. Mas o Corinthians precisa mais do que nunca dar uma resposta num clássico, num jogo grande, para mostrar que está preparado aí para essa reta final do Paulistão e para aquilo que tem para enfrentar aí na pré-Libertadores, Libertadores e também Copa do Brasil e Brasileirão. O time que quer ser campeão tem que ganhar jogo grande. E agora nessa quarta o Corinthians vai ter a chance de atropelar o Santos de Neymar, que mais uma vez vai ficar chupando o dedo na Neoquímica Arena, e eu tenho certeza que o Corinthians vai sair vencedor, Fiel. Se inscreva aí no canal, deixa o seu like, até o próximo vídeo. Valeu, vai Corinthians!